Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Irmãos, o amor do cristão não deve ser fingido. Se você ama, diga que ama, mas se não ama, não diga. Não finja para agradar ninguém, porque fingimento é falsidade, fingimento é mentira, e a mentira é a filha caçula do diabo. Por que caçula? Porque tem a perna curta, né? A mentira provém do diabo, o fingimento, a falsidade provém do diabo. Diga a verdade, irmãos, diga a verdade, ou cale-se, né? Se a verdade for ferir alguém, se a pessoa não está preparada para ouvi-la, cale-se. Faça como o Senhor Jesus, que em muitos casos ele se calava. Mas não engane ninguém, irmãos, dizendo aquilo que você não está sentindo e dizendo aquilo que não é verdade, né? Então, o cristão deve, com sabedoria, ser sincero, com sabedoria, assumir posições e assumir sentimentos. Tem que assumir, irmão. Não pode ficar em cima do muro, né? É sim ou não, não, né? Então assuma a posição segundo a palavra do Senhor e não finja, não procure dourar pílulas, não procure agradar somente ao Senhor. E Deus ama a verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Então, irmão, não finja um sentimento que você não está tendo, né? E se apegue, como diz esse versículo aqui, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se apegue, irmão, se apegue e siga, se envolva com tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que faz o bem. Porque tudo isso vem de Deus. Mas, em contrapartida, diz aqui, aborrecei o mal. É esse o ponto central, irmãos. Esse é o ponto central. Deus é amor. Deus é movido por amor. Deus faz tudo por amor. E Deus injeta amor no nosso coração. Mas o diabo é ódio. O diabo faz tudo por ódio e envia ódio aos nossos corações, envia ódio nas nossas mentes. Então, o que nós devemos fazer? Pegar o ódio que o demônio mandar sobre o seu coração, sobre a sua mente, e enviá-lo de volta sobre ele. É isso. Não deixe o ódio na sua mente. Envie-o sobre o diabo. Envie-o sobre as obras de Satanás. Por isso que diz aqui esse texto, aborrecei o mal. Em outras versões você vai ver, odeie o mal. Lance o ódio sobre o mal, sobre as coisas ruins. Aborrecer o mal é odiar o mal. O ódio é um sentimento ruim que deve ser devolvido para o dono dele, que é o diabo. Por isso, nunca guarde ódio no seu coração, nunca guarde ódio na sua mente, e nunca lance ódio sobre ninguém, sobre nenhuma pessoa sobre a face da terra, mesmo que seja o mais extremado bandido criminoso. Não lance ódio sobre pessoas, lance-o sobre o diabo, sobre os demônios e sobre as obras de Satanás. Esse é o destino do ódio que ele tenta colocar em nós e que nós devolvemos sobre ele. Ame as pessoas, ame o próximo, seja ele quem for. Nunca odeie pessoas, mas odeie
as práticas malignas, as práticas de algumas pessoas, não a pessoa, mas as práticas, as atitudes dela, que são atitudes do inimigo. Então lance o ódio sobre os males, sobre as doenças, sobre as práticas diabólicas e sobre tudo aquilo que é do inimigo. Irmãos, cristão tem que assumir uma posição. Quem não assume uma posição, aquele que não se lança contra o mal, que não lança o ódio que o inimigo tem colocado sobre o mal, aquele que faz vistas grossas com o mal, vai acabar sendo envolvido por esse mal. Então nunca contemporize com práticas malignas, com as coisas do inimigo. Acabamos de falar sobre idolatria. Idolatria é um mal que rouba a salvação de bilhões de pessoas. Então se posicione contra a idolatria, que é uma obra satânica. Então lance o ódio que o inimigo tenta colocar sobre você, devolva sobre a idolatria, sobre a prática e sobre as obras do inimigo. A palavra de Deus diz que nós devemos assumir uma posição. Você quer ver isso aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 9? Amaste a justiça e aborreceste, odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmo 45, versículo 7. Veja que Deus aqui enfatiza, coloca em negrito, coloca entre parênteses e em itálico, para que nós assumamos uma posição. Veja o que diz o Salmo 45, versículo 7. Diz assim: tu amas a justiça e aborreces a iniquidade, a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, para receber a unção de alegria do Senhor mais do que outros. Não só ame o bem, não só ame a justiça, não só ame a palavra, mas odeie as práticas pecaminosas. É o que diz aqui: aborreça a iniquidade, aborreça o pecado, a impiedade. É isso, irmãos. Porque tem muitas pessoas que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, mas faz vista grossa ao mal, faz vista grossa à idolatria, aos pecados, à corrupção, à fornicação, faz vistas grossas. E a palavra de Deus diz: aborreça essas coisas. Em algumas versões você vai encontrar: odeie essas coisas. Então odeie o mal. Não é só amar a palavra, tem que odiar o mal, tem que ter nojo do mal, porque se você não tiver, o mal acaba te envolvendo, e ele vem para roubar, matar e destruir. Entendam? Assuma uma posição, devolva o ódio que o inimigo tem lançado sobre a iniquidade, sobre as doenças, sobre as perturbações, sobre as depressões, sobre os vícios. Vício eu te odeio, né? Sobre os pecados e todas as práticas demoníacas. É assumir posição. Não é uma palavra agradável, não é uma palavra popular, mas é a verdade. Você viu Hebreus confirmando aquilo que Deus tem dito aqui no Salmo 45, versículo 7. Tu amas a justiça. Podia só colocar: ama a justiça, ame a palavra. Mas não, aborrece a impiedade. Odeie, tenha nojo da impiedade, do pecado e de todas as práticas do inimigo. Irmãos, o ódio, o nojo é um sentimento que nunca deve ser usado contra pessoas, mas contra o diabo, contra os seus males, contra as suas práticas. Entende? Jogue o ódio do diabo sobre ele, devolva sobre ele, sobre as suas práticas. Doença,
é do diabo. Lance a sua ira, o seu ódio, né? O nojo sobre as doenças. Se posicione contra o mal. Irmão, Deus, Ele nunca faz o mal. As tribulações que Deus permite são bênçãos. Vem para nos corrigir, vem para nos edificar. Tudo que Deus faz, tudo que Deus permite sempre vai cooperar para o bem. E tudo que o diabo faz é para roubar, matar e destruir. Então se posicione contra toda obra do inimigo. Fala: doença eu te odeio, vício eu te odeio, mal eu te odeio, depressão eu te odeio, sai da minha vida. Obra do inimigo, prática do inimigo, sai da minha vida. Romanos 12, 21. Tem que se posicionar, irmãos. Irmãos, tem alguns religiosos que se espantam quando vê o texto que o Senhor Jesus amaldiçoou uma figueira. Ele deu um exemplo para nós. Por que ele amaldiçoou a figueira? Porque havia um espírito de engano naquela figueira. Ele amaldiçoou a figueira. Nós devemos amaldiçoar todo mal. Devemos devolver a nossa ira, o nosso ódio sobre os males, sobre as obras do inimigo, sobre o engano, sobre os demônios, sobre os espíritos enganadores. É posicionamento, irmãos. Não pode, o cristão tem que assumir uma posição. Não pode ficar cobertando as coisas. Não pode achar que fornicação, que prostituição, que adultério, que aborto pode ser relevado, tem que ser discutido. Se posicione, irmão. Ou você crê em Deus, na palavra de Deus, ou não crê. É sim ou não. Não seja pressionado, envolvido pelo mundo, pela mídia. Assuma uma posição. Odeie tais práticas. Se posicione com relação a isso. Irmãos, muitos dizem: isso é ser radical. Não, isso é assumir uma posição. Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus não tem morno. Ou é quente ou é frio, ou é sim ou não. Ou você crê ou você não crê. Ou você assume uma posição ou você não crê. Aquele que crê, ele assume um posicionamento. Entendam? Tem que odiar as práticas do inimigo. Tem que ter nojo dessas coisas. Tem que se posicionar contra essas coisas. Não pode relevar. Porque senão essas coisas vão te envolver, vai envolver família e uma série de outras coisas. Não, irmão, não tem acordo com o diabo. Nós temos que lançar o ódio que ele tem lançado sobre nós, sobre ele, sobre a cabeça dele, sobre as obras dele, sobre as práticas dele, sobre os pecados e iniquidades. É posicionamento. Doença eu te odeio. É isso que nos leva ao entendimento da palavra. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pastor, isso parece meio conflitante. Não é não, irmãos. As obras do diabo, os males, devem ser odiados e combatidos. Mas você só vai combater com sucesso. Você só vai vencer as obras do inimigo. Você só vai vencer o mal se você combatê-lo com o bem. É isso que diz esse versículo. Só tem um jeito de vencer o mal. É com o bem. É a única maneira de vencer o mal. É com o bem. Nunca combata o mal com o mal. Sabe por quê? Porque você vai perder. Porque o mal é uma arma, é uma especialidade do diabo.
Então não use a arma do diabo. O mal é do diabo. Se você usar o mal contra o mal, você está usando uma arma do diabo, e a arma do diabo vai ser derrotada. Entenda, o mal não é uma arma de Deus, o mal não é a sua arma. A arma de Deus é o bem. E com a arma de Deus você vence o mal. Só tem um jeito de vencer o mal, é com o bem. Só tem um jeito de libertar e transformar um assassino, é com o bem. Não é com o mal sobre ele, é com o bem. Entendo, irmãos? Nós não podemos ser enganados pelo inimigo. E esses versículos nos ensinam como usar o bem para vencer todos os mal, porque o mal tem que ser odiado e tem que ser combatido. Mas você só vai vencê-lo se você usar o bem. Romanos 12, 10. Não adianta, irmão, se querer combater o mal, combater pessoas. Não, a nossa guerra não é contra pessoas. E a nossa arma é o bem. Porque se você usar o mal contra os males do inimigo, você está usando a arma dele. Não use a arma do diabo. Fala para o seu irmão, não use a arma do diabo. Use a arma de Deus, irmão. Olha o que diz o versículo 10 aqui, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa isso? Ame com gentileza as pessoas, né? Ame com gentileza os irmãos, tratando todos com respeito, e você vai vencer o mal. Romanos 12, 12. 12, 11, perdão. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não se demore para socorrer, para ajudar o próximo. Ajude-o com esforço, ajude-o com empenho, ajude as pessoas, não relaxadamente, faça o seu melhor. Dessa maneira você serve a Deus, servindo as pessoas, e você vai vencer o mal. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então se alegre com a palavra do Senhor, se alegre com as promessas de Deus. As promessas de Deus são o nosso futuro. Você quer saber o seu futuro? O seu futuro é cumprimento de promessa de Deus, se você se manter fiel. E tenha calma, diz aqui, né? Sede pacientes na tribulação. Tenha calma, irmão. Quando vem uma luta, quando vem uma tribulação, uma aflição, tenha calma, irmão. A impaciência, o nervosismo, faz você se precipitar, irmão. Faz você errar, faz você apelar. E você acaba fazendo a vontade do inimigo. A impaciência é um mal, irmão. E nunca pare de orar, diz aqui, perseverar na oração. Nunca pare de orar. Nunca pare de clamar a Deus. Você só vai parar de pedir algo para Deus quando esse algo chegar, quando essa bênção chegar. Então, persistência é evidência de fé, porque quem não tem fé não persiste, quem não tem fé desiste. Agindo com alegria, agindo com calma nas tribulações, agindo com persistência e fé, você vai vencer o mal. Romanos 12, 13 e 14. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, não amaldiçoeis aqueles que te perseguem, pessoas que te perseguem. Então, irmãos, compartilhe com os irmãos as necessidades um do outro, irmão.
Não tenha receio de pedir ajuda. E não tenha receio de ajudar alguém, o irmão que precisa. Irmãos, Deus, Ele usa pessoas para nos ajudar. E Ele nos usa para ajudar pessoas. É assim que Deus age. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele vai colocar uma pessoa para transmitir essa bênção para você. E quando Deus quer abençoar alguém, Ele vai usar você para transmitir a bênção dele para essa pessoa. Deus usa pessoas. E essas pessoas somos nós. Então, quando você for tocado por Deus, ajude as pessoas na necessidade. E quando você tiver numa necessidade, peça ajuda. Não queira bancar o super-herói, o super-crente. Peça ajuda. O Senhor Jesus deu exemplo. Ficai aqui, velai comigo. Seja hospitaleiro, diz aqui. Abrigue e receba bem todos os irmãos. E você vencerá o mal. Só se vence o mal com o bem. Só se vence o mal sendo hospitaleiro, sendo solidário. Só se vence o mal ajudando as pessoas, orando as pessoas, tendo amor fraternal, honrando as pessoas e não sendo vagarosos no auxílio. Assim você vai vencer o mal, só fazendo o bem. Abençoe a todos, principalmente aqueles que te perseguem. Oh, pastor, mas é difícil. Não. Mas é aí que você tem que demonstrar que verdadeiramente você é um cristão, um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo. Porque é fácil você ajudar, abençoar pessoas que são agradáveis, que são bacanas, né? Aquela pessoa que você quer estar sempre junto com ela, mas aquele que você quer distância, aquele que fala mal de você, aquele que te prejudicou, aquele que te persegue, esse é que precisa de muito mais bênção, de muito mais ajuda. São esses que precisam mais de oração. Sabe por quê? Porque eles estão na mão do inimigo. Eu costumo dizer que o ladrão, o criminoso, está numa pior situação do que a vítima. Porque ele está sendo usado por Satanás. Ele está sendo manipulado por Satanás para fazer o mal. Ele está na mão do inimigo. E é esse que mais precisa de oração. Veja o exemplo do Senhor Jesus. Aquelas pessoas que foram manipuladas pelo inimigo, que levou à cruz. O que o Senhor Jesus disse? Pai, faz cair fogo do céu na cabeça de todos eles. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão sendo usados pelo diabo. Então a pessoa que te persegue, ela não sabe o que vai estar sendo usada pelo diabo. Ore para que ela se liberte. Ela vai se tornar sua amiga. Ela vai reconhecer depois você, vai te agradecer depois. Entenda, irmãos, nunca amaldiçoe ninguém. Por pior que a pessoa seja contigo, por mais males que ela trouxe à sua vida, então abençoe, e aí você vai vencer o mal, porque essa pessoa vai se libertar, essa pessoa vai se render ao Senhor, ela vai ser um irmão em Cristo contigo, ela vai louvar a Deus junto contigo, ela vai parar de te perseguir, e ambos vão pisar na cabeça do inimigo. Mas quando você vai em cima de alguém, quando você amaldiçoa alguém, você está fazendo a vontade do diabo. E você está fazendo a vontade do diabo. Está se aliando ao diabo, porque o diabo é quem amaldiçoa. O Senhor Jesus amaldiçoou o mal, o espírito maligno. Nós temos que amaldiçoar as práticas de Satanás e os demônios, mas jamais pessoas. Nós temos que orar, por mais que a pessoa te traga perdas e prejuízos e males, mais você deve orar. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas ser cristão é entrar pela porta estreita, irmão.
E quando essa pessoa se converter, ela vai te pedir perdão, né? Ela vai ser um aliado. Amém? E aqui no versículo 15, Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ô irmão, esse versículo está dizendo, seja solidário ao sentimento das pessoas em todas as situações. Meia culpa, meia máxima culpa. É claro que tem pessoas que são viciadas no choro, vivem se lamentando, né? Mas aquela pessoa que está passando um momento difícil, que está em pranto, seja solidário a ela. E aquela que está festejando uma bênção, seja solidário. Aí é mais fácil, né? Seja solidário a ela. E é isso, solidariedade, irmãos. Então, mas você tem que explicar para aquela pessoa que chora, né? Que o choro tem hora para vir e tem hora para ir também, irmão. Não é viver chorando. O choro é um desabafo. Muitas vezes a pessoa tem que desabafar, mas choro não resolve. Como a gente sempre diz, se choro resolvesse alguma coisa, a gente ia fazer aqui o culto do choro, né? Ia ficar um chorando aqui, outro, né? O choro vai ser uma constante, sabe aonde, irmão? No inferno. Lá é uma choradeira. Outro dia vi uma frase de um pastor americano que ele dizia que a pior coisa do inferno não é o fogo, não é o enxofre. A pior coisa do inferno é que é o lugar onde estão reunidos todos os tolos do mundo. Já pensou conviver com todos os tolos do mundo? É o inferno, né? Então, irmãos, seja solidário, né? Alegria e choro devem ser seguidos de atitudes contra o mal. Não adianta a pessoa só ficar chorando também, porque aí não vai resolver o problema. Tem que agir de acordo com a palavra do Senhor. Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambiciones coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Está vendo aqui, irmãos? O que significa isso daqui? Sede unânimes entre vós. Tenha concordância, união entre os irmãos. E não exagere na ambição. Busque coisas valiosas, mas espirituais. Busque coisas valiosas, mas humildes. Seja humilde, irmão. Até nos seus sonhos. Não é você sonhar com coisas pequenas, mas coisas, vamos dizer, coisas que te suprem a sua necessidade, que te tragam felicidade. Entendam? Até nisso nós devemos ter humildade, é o que diz a palavra. E aqui diz, irmãos, né? Não sejais sábios em vós mesmos. Irmão, nunca se julgue sábio. Não, eu ouvi a palavra, eu medito a palavra, eu sou... Aquela pessoa que se acha sábio é uma tola. Irmão. Porque o sábio nunca se julga sábio. O sábio sempre se julga com necessidade de aprender, de adquirir mais conhecimento. Então busque o conhecimento, principalmente o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, né? Que você vai crescer. Lembra como nós éramos tolos no passado? Por que nós éramos tolos no passado? Porque faltava o conhecimento da palavra do Senhor. E a falta de conhecimento, que alguns chamam de ignorância, ela destrói a pessoa. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta de conhecimento, a ignorância destrói a pessoa. E a pior coisa que tem é uma pessoa teimosa. Porque a pessoa teimosa, ela não aceita mudar, ela não aceita adquirir conhecimento. Ela teima numa posição, ela não revê. Quantas vezes eu revi minha posição e tem que rever algumas coisas. Hoje de manhã eu falei a respeito de uma delas, né?
Eu sempre dizia, não, todo mundo morre. Eu falava, todo mundo morre. Aí, meditando na palavra, eu falei, pera, nem todo mundo, está errada essa frase. Né? Porque o crente não morre, está na palavra. Se Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que está morto, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então entenda, irmãos. E ele ainda disse, e aquele que está vivo nunca morrerá. Então o crente não morre. O crente muda de estágio, né? Entrega esse corpo aí e pega um corpo glorificado. Eu até brinquei hoje de manhã dizendo que tem muitas irmãs que falaram que era um corpo glorificado igual da Gisele Bündchen, né? Não, irmão. É um corpo espiritual, irmãos. Né? É um corpo espiritual. Né? Entendam? Então o crente não morre. Sabe por que o crente não morre, irmão? Porque ele tem vida eterna. Né? Ele tem vida eterna. Então muitas vezes você tem que rever algumas posições, você tem que ter a humildade de rever algumas posições para crescer no entendimento, no conhecimento e em sabedoria. Então, irmão, sendo solidário, tendo união com os irmãos, ambicionando coisas humildes, mas de grande valor, não se julgando sábio, você vencerá o mal. Fazendo esses bens, você vencerá o mal. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, né? Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E aqui diz, né? E o Senhor quer que nós retribuamos o mal com o bem. Então, irmãos, e diz aqui no versículo, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então nunca retribua o mal com outro mal. Irmão, odeie o olho por olho. Aborreça o olho por olho. Se possível, está dizendo aqui, tenha paz com todos. Se não for possível, mantenha a sua paz. O fulano não quer paz comigo e ficar preocupado. Não, irmãos. Se possível, tenha paz com todos. Porque não depende só de você, depende da outra parte. Mas se não quiser paz, mantenha a sua paz. E nunca se vingue de ninguém. Não tenha ira de pessoas. Nós temos que nos irar contra as práticas do inimigo e não contra pessoas. E entregue-as na mão de Deus. Confie na justiça de Deus. E Ele recompensará. Ele recompensa todo o trabalho. Trabalho mal vai recompensar com o tratamento do Senhor. Sem olho por olho, irmãos. Tendo paz com todos, sem vingança, você vai vencer o mal. E para terminar, Romanos 12, 20. Portanto, esse daqui é bom, irmãos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você terá brasas de fogo sobre a tua cabeça, queimando todos os males, se você servir as pessoas que te perseguem. Essas pessoas que andam te prejudicando, sirva. Se ela tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Irmão, dá comida e bebida para o inimigo. Pastor, eu vou fazer uma festa em casa, chamar todos os meus inimigos aí. Não é isso, mas na oportunidade de sirva o Senhor. Sabe o que vai acontecer, irmão? Essa pessoa vai ser tocada. Essa pessoa vai ter arrependimento. Essa pessoa vai ter remorso. Essa pessoa vai se voltar e vai até pedir perdão para você quando você serve o inimigo. Mas quando você quer
combater mal com mal, você vai criar uma guerra, tudo o que o inimigo quer. Então sirva as pessoas com o bem, principalmente com o bem da palavra de Deus, assim você também vencerá todo o mal. Entende, irmãos? Só se vence, nós temos que ter um posicionamento com relação a pecados, doenças, contra as obras do inimigo. Ou seja, aborrecer, odiar, amaldiçoar todas as obras do inimigo, o inimigo e os seus demônios. Mas as pessoas, nós temos que servi-las, nós temos que amá-las, e nós só venceremos o mal usando o bem. Odeie as doenças, odeie as perturbações, odeie as depressões, odeie os vícios, a miséria, os pecados e todas as obras do inimigo, mas vença tudo sempre com o bem, porque a nossa arma eficaz que traz resultado é o bem. Se você for usar o mal com o mal, você vai estar usando a arma do diabo, você vai estar fazendo a vontade do diabo e só vai ter derrota, só vai agravar a situação, né? Use o bem da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele não estava brincando quando ele disse: dê outra face, ore pelos perseguidores, sirva com comida e bebida aqueles que te perseguem. Irmão, é usando o bem, principalmente para quem não merece, é que nós vamos vencer o mal. Nós vamos destruir as prisões de Satanás sobre essas pessoas que nos perseguem. Essa é a estratégia. Saia por aí fazendo o bem, faça o bem para todos, irmãos. É claro que você não deve financiar o mal, mas a sua atitude tem que ser uma atitude do bem, e você tem que se posicionar contra as práticas e as obras do inimigo. Nós vimos 2 versículos que concordam e traz a direção, traz uma doutrina, ou seja, ame a justiça, ame a palavra, mas aborreça o mal. Não é só amar a palavra, amar a Deus, amar tudo, não. Você tem que assumir uma posição diante do mal, aborrecer o mal, odiar o mal, ter nojo do mal e as práticas malignas. O diabo e os seus, não tem, com o diabo não tem perdão, irmãos. Com o diabo é combate, e combatendo com o bem. Amém? Então a ira, o ódio tem que ser lançada sobre as obras de Satanás, sobre os seus demônios, e jamais contra pessoas. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus.